estudante! Tudo bem com você? Espero que você esteja se cuidando e muito bem de saúde. Eu sou a professora Daiane e essa aula de História é para o 4º ano. Você e sua família gostam de comer frutas, legumes, verduras e grãos? Qual desses alimentos não pode faltar aí na sua geladeira ou na fruteira da sua casa? Já parou para pensar em como esses alimentos chegam na sua casa? Eles chegam aí graças à agricultura. Você imagina como ela é importante para a nossa economia? Sabe como ela se desenvolveu aqui no Brasil? Não? Então eu te conto. Isso é o que aprenderemos na aula de hoje, a história da agricultura no Brasil. Vamos entender melhor que história é essa? Vem comigo! Mas, antes de começar, vou passar algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é para o 4º ano das séries iniciais, em que trabalharemos a habilidade relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas intervenções. E o nosso objetivo de hoje é conhecer a história da agricultura no Brasil e discutir sobre os diferentes ciclos que dominaram a economia brasileira. Para cumprir esse objetivo, vamos falar sobre a história da agricultura no Brasil, começando pelos indígenas e a agricultura de subsistência, passando pelos ciclos de açúcar, café e soja, além de compreender como tudo isso está ligado à nossa economia e ao modo como vivemos. Agora que as apresentações foram realizadas, vamos começar a aula? Não esqueça de registrar a sua presença. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer em sua tela. Você já ouviu falar que o Brasil é o celeiro do mundo? Antes, deixa eu explicar o que é celeiro. É uma construção rural, onde se juntam e armazenam cereais, depósitos de provisões, mantimentos, comida, para ser mais clara. Provavelmente, você já deve ter visto esse tipo de construção em desenhos animados. O Brasil é considerado o celeiro do mundo por causa da riqueza de alimentos naturais que produz, todos por meio da agricultura e sua capacidade de alimentar vários países do mundo. Para vocês terem ideia, em um ano, a produção agrícola do nosso país geralmente produz 4 vezes mais alimentos do que o país precisa. Ou seja, apenas uma dessas 4 partes é capaz de alimentar toda a nossa população. E olha que somos mais de 212 milhões de pessoas. As outras 3 partes podem ser vendidas para alimentar outras regiões do mundo. O Brasil é muito importante na produção agrícola mundial. Entendeu a relação com o celeiro? É como se tivéssemos um estoque de alimentos que é capaz de alimentar milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. É claro que isso é só uma forma de dizer, né? Nenhum celeiro no mundo seria capaz de armazenar tanta comida assim. Na aula de hoje, vamos entender que a agricultura sempre esteve entrelaçada na história do país e em vários momentos ela foi importante e continua sendo até hoje, como vimos na abertura da aula. Antes, vamos compreender o significado dessa palavra também. A agricultura é a atividade que tem por objetivo o cultivo do solo para produzir vegetais úteis ao homem e ou para a criação de animais, lavoura. A agricultura também significa conjunto dos métodos e técnicas necessários a essa produção. A história da agricultura no Brasil começou centenas de anos atrás. Antes dos portugueses descobrirem que o Brasil existia e começarem a colonização por aqui, os indígenas, além da caça e da pesca, praticavam a agricultura de subsistência,
ou seja, cultivavam alimentos para sua existência, para conseguirem viver. Eles cultivavam a mandioca, o amendoim, tabaco, a batata doce, o milho, além de realizarem o extrativismo vegetal em diversos outros cultivares, quer para alimentação, quer para subprodutos, como a palha ou a madeira, e ainda de frutas nativas, como a jabuticaba, o caju, o cajá, a goiaba e muitas outras. Vamos nos atentar para o detalhe que no Brasil, antes da chegada dos portugueses, havia milhares de nações indígenas espalhadas pelo território, com características e costumes próprios. Ou seja, não podemos generalizar, pensando que a agricultura era dessa forma com todos os povos indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, lá em 1500, exploraram o pau-brasil por alguns anos, até que se esgotasse essa árvore. E depois entenderam que o que era produzido em nossa terra não geraria muito dinheiro para eles. Então, trouxeram a cana-de-açúcar para ser cultivada aqui. Começou nesse momento um capítulo muito importante e também difícil da nossa história. Depois que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, ou seja, depois que eles vieram viver aqui para explorar as terras do nosso país, surgiram as capitanias hereditárias. Numa outra aula, podemos explicar detalhadamente como foi isso. Mas, explicando de forma mais objetiva, o Brasil foi dividido em grandes faixas de terra, conforme você pode ver no mapa aqui, essa divisão. E cada uma delas tinha um responsável, também chamado de donatário. Cada um dos donatários cuidava desses pedaços de terra. Oficialmente, foi Martim Afonso de Souza que em 1532 trouxe a primeira muda de cana ao Brasil e iniciou seu cultivo na capitania de São Vicente. Lá, ele próprio construiu o primeiro engenho de açúcar. Mas foi no Nordeste, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia, que os engenhos de açúcar se multiplicaram. A cana-de-açúcar é quem fornece o açúcar e naquela época era considerado uma especiaria. Especiaria é cada uma das ervas ou partes de plantas com propriedades aromáticas e que são usadas para dar sabor e aroma a preparações culinárias. E nesse período da história, o açúcar era um produto raro e muito caro, o que rendeu muito dinheiro para quem investia nesse plantio. O açúcar representou a primeira grande riqueza agrícola e industrial do Brasil e durante muito tempo foi a base da economia colonial. As plantações estavam espalhadas por todo o Brasil e a especiaria produzida era exportada, ou seja, vendida para outros países, principalmente países da Europa. Ele era consumido por reis e nobres do continente. Para dar conta desse trabalho que dava muito dinheiro, os donos das plantações faziam uso da mão de obra escrava. Essa era a parte triste da história. A escravidão foi um capítulo bem triste da nossa história que provavelmente você já estudou algumas vezes na escola ou já viu aqui na TV. Mas só vou explicar como foi isso no contexto da plantação de cana e da produção do açúcar. A princípio, a mão de obra escrava usada era dos indígenas, mas eles resistiram muito ao trabalho forçado, fugiram, lutaram, foram mortos. E ainda tinha a questão de que os indígenas foram evangelizados pelos padres catequistas. Então, de certa forma, a igreja se opôs à escravização deles e os portugueses precisaram encontrar outra alternativa de mão de obra escrava. Assim, eles foram substituídos pelos negros africanos. A igreja não se posicionou sobre a escravização dos negros.
Além disso, o negro era considerado um ser inferior, uma coisa, não uma pessoa, e por isso não tinha nenhum direito. Dessa forma, gradativamente, os negros substituíram os nativos indígenas no trabalho escravo na colônia. O trabalho escravo realizado pelos negros africanos durou mais de 300 anos no Brasil e marcou negativamente a história desse povo. O trabalho deles acontecia na lavoura, plantando e colhendo a cana, e depois ela era levada para as casas de engenho, onde se transformava em açúcar e aguardente, para só então ser vendida para os países europeus. Eles enriqueceram o Brasil com seu trabalho pesado, sem ganhar nada por isso. Tempos depois, tivemos o café. A produção do café só começou por volta dos anos 1800, depois que a produção da cana-de-açúcar, após muitos anos à frente da economia, entrou em declínio, já que o Brasil não dominava mais a venda do produto, tendo em vista que outros países também começaram a plantar e, além de deixar de comprar aqui, também entraram na disputa para vender o produto para outros países. Antes do café ser cultivado em larga escala, ele chegou ao Brasil para ser consumido nas casas. O uso era doméstico. Assim como a cana, o café também foi trazido de outros lugares. Não era uma planta nativa daqui. O cultivo começou em pequenas proporções e depois foi se expandindo pelo Brasil, o que deu muito certo, principalmente nas regiões onde o solo era rico para a produção dessa planta. O Sudeste se destacou na produção do café. O plantio do café gera grãos que são torrados e depois moídos. O café moído e coado com água fervente forma uma bebida muito cheirosa e apreciada em quase todos os lugares do mundo. Por isso faz tanto sucesso. O ciclo do café durou mais de 100 anos em nosso país e durante esse período foi a principal atividade econômica, até por volta de 1930. Quando falamos de ciclo, dizemos de um período grande em que algumas coisas dominam a economia. O fato do ciclo acabar não quer dizer que o produto deixou de ser cultivado. Inclusive, o café ainda é um produto muito exportado para outros países nos dias atuais. Só não é mais o carro-chefe da economia como foi um dia. Esse lugar ficou para a soja. Vamos entender um pouco sobre o cultivo da soja agora. A soja foi introduzida no Brasil como alimento para rebanhos por volta de 1900, no sul do Brasil, sendo trazida por imigrantes europeus. A sojicultura cresceu muito aqui no Brasil e deu início à agroindústria brasileira. Por meio da soja, foram criados os óleos vegetais, muito utilizados nas cozinhas brasileiras para o preparo de alimentos. Margarina, leite, suco, carne e farinha são alguns dos exemplos de alimentos feitos a partir da soja. Até biodiesel, que é um tipo de combustível, é feito com ela. O cultivo desse alimento, que se iniciou no sul, se espalhou também pelas regiões centro-oeste e norte. De 2000 a 2020, o país foi o segundo maior produtor e exportador de soja. Em 2020, alcançou o primeiro lugar, com 126 milhões de toneladas produzidas e 84 milhões exportadas. O Brasil responde hoje por 50%, ou seja, metade do comércio mundial de soja. Você deve estar se perguntando o motivo de estarmos falando tanto de exportação, de venda para outros países, e também deve estar se perguntando se são somente esses produtos que o Brasil cultiva na agricultura. Não, o Brasil não cultiva só esses alimentos.
tudo o que vem da natureza que você imaginar também é plantado e colhido aqui. Arroz, feijão, trigo, laranja, cacau, milho, entre muitos outros. E por que estamos falando tanto em vendas? Porque o agronegócio, que é o conjunto de atividades econômicas que derivam ou estão conectadas à produção agrícola e seu comércio, é uma das potências econômicas do Brasil. Não tem como falar de agricultura no Brasil sem falar o quanto isso está ligado à questão financeira. Nós somos grandes produtores e exportadores de diferentes produtos para o mundo inteiro. Mas nem só de produções agrícolas grandiosas vive o Brasil. Antes de encerrar a aula, vamos compreender a agricultura familiar e sua importância. Ela é realizada por milhares de pequenos produtores e a maior parte dos alimentos que chegam à nossa mesa são garantidos por esse segmento. Na agricultura familiar, a pequena propriedade rural é residida e administrada pela própria família. A produção atende para o seu autoconsumo e sua renda, ou seja, a família vende o que produz para ter o seu dinheiro. É muito importante que nós valorizemos esse tipo de negócio, pois tem sido perceptível a diminuição da agricultura familiar pela dificuldade de competir com os grandes produtores e seus maquinários. É a agricultura familiar que produz as verduras, legumes e frutas, o arroz e o feijão, o milho, o café, o leite, a carne suína e de aves, além de uma variedade de subprodutos agroindustrializados, como queijo e iogurte, por exemplo, na própria propriedade. De acordo com os conceitos de segurança alimentar, isso é comida saudável, isso é comida de verdade. Vamos realizar uma atividade? Eu farei algumas perguntas e você deve analisar se é verdadeiro ou falso, beleza? Vamos lá! Questão 1. Celeiro do mundo é a forma como o Brasil é chamado por produzir alimentos em grande quantidade. Verdadeiro ou falso? Pense bem. Sim, a questão é verdadeira. O Brasil é o celeiro do mundo pela quantidade de alimentos que produz. Vamos para a questão 2. O cultivo da terra para produzir vegetais também é conhecido como trabalho escravo. Será? Pensa aí. Uma questão falsa. O cultivo da terra para produzir vegetais é chamado de agricultura. Vamos ver mais uma questão? A bebida muito apreciada em todo o mundo é feita com a soja. Verdadeiro ou falso? Um tempinho para você pensar.
certeza que você acertou. É uma resposta falsa. A bebida muito apreciada em todo mundo é feita com o café. Vamos para a nossa última questão. A agricultura familiar é realizada por pequenos produtores. Verdadeiro ou falso? Pense bem. Se você disse que é verdadeiro, parabéns, você acertou. Tomara que tenha acertado todas. Não esquece de registrar sua presença na aula, tá bom? Vamos revisar o que aprendemos na aula de hoje? Aprendemos que a história do Brasil está totalmente ligada à agricultura. Descobrimos o significado dessa palavra e entendemos que essa atividade começou em nosso país antes mesmo dos portugueses chegarem, sendo desenvolvida pelos indígenas para sua sobrevivência. Inclusive, descobrimos que o Brasil é considerado o celeiro do mundo. Compreendemos que depois da chegada dos portugueses, o cultivo da cana foi algo que marcou o nosso país, tanto pela economia, que cresceu muito, quanto pela mão de obra usada para o serviço, que era toda escrava. Vimos que após a cana-de-açúcar, o café passou a ser muito produzido e dominou a economia por mais de um século. Compreendemos que após o café, começou o cultivo da soja, e esse produto é um dos mais produzidos no Brasil na atualidade. Entendemos o que é o agronegócio e também a agricultura familiar e sua importância. Espero que você tenha aprendido bastante. Não esquece de registrar a sua presença em nossa aula, hein? Bom, pessoal, nossa aula chegou ao fim. E em breve estaremos aqui aprendendo muito mais. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!